Então, vamos ver aqui um outro conteúdo gramatical, a frase complexa, ou seja, as orações. Sabemos que podemos construir frases complexas por coordenação e por subordinação. A coordenação consiste em juntar duas ou mais unidades linguísticas com a mesma categoria e ou função sintática. A oração coordenada distingue-se das subordinadas porque não pode ser anteposta, não pode ser então trocada a sua ordem. Vamos ver com atenção as orações coordenadas que existem. São 5: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa. A oração coordenada copulativa estabelece uma relação de adição. É como se tivéssemos lá realmente o sinal mais, através da conjunção e, é a mais conhecida, mas também outras, nem, a locução conjuncional, não só como também. É uma forma simples de juntar informação e é mesmo das orações mais simples. Oração coordenada copulativa. A oração coordenada adversativa é formada pela junção de duas frases com conjunção mas ou com advérbios e locuções adverbiais conectivos com valor adversativo, como é o caso de porém, no entanto, todavia ou contudo. A oração coordenada adversativa apresenta então uma ideia de contraste, oposição relativamente à ideia expressa anteriormente. A oração coordenada disjuntiva apresenta a ideia de alternativa. O ou é a conjunção que serve para fazer esta junção, mas também as locuções ou, quer, seja, ora. Várias hipóteses para fazer uma oração coordenada disjuntiva. A conclusiva, uma oração que surge ligada pela conjunção logo, mas também por advérbios e locuções adverbiais conectivos com valor conclusivo, como portanto, assim, por consequência, por conseguinte. Estão aí também vários exemplos. Apresenta então uma ideia de conclusão decorrente da ideia expressa na frase com que se combina. Por fim, a oração coordenada explicativa, que apresenta uma justificação ou explicação relativamente à frase com que se combina. Atenção que na oração explicativa ela não se pode confundir com a oração subordinada adverbial causal, uma vez que a causa é marcada pelo porque, e aqui nós temos apenas o pois ou o porquanto. E este pois não pode ser porque. Se eu perguntasse porquê é que as crianças não apreciaram o filme, a resposta não poderia ser porque se mostraram aborrecidas. O motivo pelo qual elas não apreciaram o filme terá sido outro qualquer. O modo como eu sei que elas não apreciaram o filme foi pela sua manifestação de aborrecimento. O restaurante do Joaquim sofreu uma inundação. Porquê? Provavelmente porque choveu muito, mas a resposta aqui, pois está fechado, apresenta-me então uma explicação. O modo como eu sei que houve uma inundação, uma explicação, uma justificação acerca disso. O pois da oração coordenada explicativa não é porque. O porque é uma oração subordinada adverbial causal. Na subordinação, temos um processo que consiste então em juntar duas ou mais unidades linguísticas que ficam com uma relação de dependência entre oração subordinante e oração subordinada. A oração subordinada é então aquela que nós classificamos. A oração subordinante é aquela que não é que não classificamos também como oração subordinante, mas a oração subordinada é aquela que terá nome, será adverbial, adjetival ou substantiva. Adverbial, adjetiva ou substantiva. Quanto à oração subordinada adverbial, são 7, apresentam-se aí então as 7. Vamos ver cada uma com atenção. Depois temos aqui então as duas substantivas, a completiva e a relativa, as duas adjetivas, relativa explicativa e relativa restritiva. Agora sim, vamos ver primeiro as adverbiais. A oração subordinada adverbial causal.
Aqui apresenta, já falei dela, quando falei da coordenada explicativa, apresenta então o motivo, a causa, relacionando em relação à oração subordinante. É introduzida pelo porque, mas reparem que também o que pode introduzir uma oração subordinada adverbial causal. Em início de oração, o como também pode introduzir a causa. Como te recusas a integrar um grupo, é o mesmo que dizer porque te recusas a integrar um grupo, trabalharás sozinho. Quanto à comparativa, apresenta então uma ideia de comparação, contém um segundo elemento de uma comparação que se estabelece em relação à subordinante. Pode ser o como, o conforme e aqui com o mais do que introduz a comparativa. A oração subordinada adverbial concessiva tem como conjunção mais conhecida o embora, e todas as conjunções que sejam sinónimos de embora, conjunções ou locuções conjuncionais, têm então este valor concessivo. Transmite uma ideia de contraste relativamente ao que é apresentado na oração ou no elemento subordinante. E sabendo que o embora introduz uma oração subordinada adverbial concessiva, fazendo a substituição, vamos encontrar sempre essa ideia, ainda que é o mesmo que embora, se bem que tem o mesmo sentido que embora. De seguida, a oração subordinada adverbial condicional. Apresenta uma ideia, então, de condição, normalmente introduzida por se, mas temos aqui com a menos que, contanto que, outros exemplos para introduzir a oração condicional. A consecutiva apresenta uma ideia de consequência. Atenção que a oração subordinada consecutiva começa no que, embora seja necessário olhar para trás para a oração subordinante. O tão dá-nos a ideia, depois exige este que, e é o tão que nos permite ver que estamos perante uma oração consecutiva, que tem a ideia então de consequência. O livro era interessante a ponto de o ler em apenas 2 dias. O livro era tão interessante que o li em apenas 2 dias. Temos a ideia então de consequência, de tal maneira que o funcionário empenhou-se na resolução do problema, de tal maneira que, então, temos aqui o que, dependente do tão, a ponto de tal maneira que sempre a ideia de consequência. A oração subordinada adverbial final, normalmente introduzida por para ou para que. Temos também aqui o exemplo, a fim de que. Final com a ideia de finalidade, objetivo, não de fim de terminar. Exprime então essa ideia de finalidade ou objetivo. Fiz um telefonema ao coordenador com o objetivo de lhe dar a conhecer a minha opinião. Aqui está esta oração com esse valor final. A temporal, oração introduzida normalmente por quando, mas também por mal, sempre que, assim que, várias hipóteses, logo que, por exemplo. Atenção que o mal introduz esta oração, mal cheguei a casa é sinónimo de quando cheguei a casa. Oração subordinada adverbial temporal tem então o valor de tempo. Estabelece a referência temporal. Terminando as orações adverbiais, passamos para as orações substantivas. Existem então duas: a oração subordinada substantiva completiva, com função sintática do sujeito, predicativo do sujeito, pode ser também complemento de um verbo, nome ou adjetivo. A oração subordinada substantiva completiva surge como uma oração que completa o sentido da subordinante. Pode ser introduzida pelas conjunções completivas que, se e para. Aqui temos exemplo com o que e o se. A polícia anunciou que prendera o assaltante. Reparem, a polícia anunciou, a oração subordinante por si só não faz sentido. Precisa de ser então terminada com esta completiva. O que, o se e o para vêm então no seguimento de um verbo, por isso as orações dependem deste verbo. Depois
a oração subordinada substantiva relativa. Esta oração é introduzida por um pronome relativo, sendo que esse pronome relativo não tem antecedente, ou seja, é introduzida por pronomes relativos sem antecedente, como quem, o que, onde e quanto. Aí estão vários exemplos. Quem espera sempre alcança. Eu não sei quem, é alguém. Encontrei o irmão da Laura onde não esperava vê-lo, e eu não sei onde é onde, não há nenhum referente. Assim sendo, a oração subordinada substantiva relativa é introduzida por um pronome relativo, e esse pronome relativo não tem antecedente, que é isso que as distingue das orações subordinadas adjetivas. Relativamente às adjetivas, existe então a adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa, com a função sintática de modificador do nome. São introduzidas por uma palavra relativa, pronome, advérbio, quantificador ou determinante. Reparem que estas palavras relativas estão sempre relacionadas com o nome que é indicado na frase. O polícia que anunciou, quem anunciou foi o polícia. O local onde decorreu, onde refere-se a local. A oração adjetiva subordinada, adjetiva relativa restritiva, remete então para o nome, e o pronome depende desse nome. Quanto à explicativa, ela distingue-se da anterior porque surge entre vírgulas. O sucesso, que é tão desejado, aqui colocado entre vírgulas, não faz qualquer confusão, tem a função sintática de modificador do nome positivo e surge sempre separada por vírgulas. Ficou então aqui um breve apontamento sobre as orações para recordarem o estudo já feito em aula.